Boa noite, né? Uma vitória importante, uma vitória com a garra, né? Com a cara do Avaí, 1-0, mas o segundo tempo tomou bastante pressão e a gente percebeu que todos os jogadores foram lá para defender também, né? E o Igor Bon sendo muito grande nesse segundo tempo. Eu queria uma avaliação desse jogo, essa vitória importante que tira o Avaí momentaneamente da zona de rebaixamento. Bem, boa noite a todos. Um jogo realmente muito difícil. A gente sabia que o jogo seria muito difícil. Recentemente eu tinha enfrentado o Criciúma pela minha equipe anterior e tinha sido já um jogo muito difícil. O Tencati faz um trabalho há um bom tempo lá, talvez, se não me engano, o Tencati é o treinador que está há maior tempo aí no futebol brasileiro, né? Então é uma equipe que tinha um padrão coletivo muito forte, uma equipe de imposição física também muito agressiva, uma equipe com agressividade para pressionar, uma equipe que joga de uma maneira um pouquinho diferente, com 2 atacantes por dentro. Então, taticamente, mexeu um pouquinho na nossa forma de defender. Tivemos um pouquinho de dificuldade no início do jogo, tivemos até uma ótima atitude, mas a equipe do Criciúma conseguiu, em alguns momentos no início do jogo, sair da nossa pressão. Mas a partir dos 12, 13 minutos do primeiro tempo, a gente teve um crescimento muito grande, uma característica que a gente tem muito forte de entrega dos jogadores, de encaixar uma pressão, de criar desconforto para o adversário desde a sua construção. E aí a gente passou a controlar o primeiro tempo, o jogo pela bola e pelo espaço. A gente jogou muito próximo do campo do Criciúma, tivemos diversos cruzamentos, tivemos oportunidades, mas um jogo realmente de detalhe. Foi importantíssimo sair na frente. Foi importantíssimo levar vantagem para o intervalo, porque aí depois, com a vantagem, a gente precisou defender muito bem. Tivemos diversas oportunidades de contra-ataque até para ampliar o marcador. Uma vitória muito importante para aquilo que a gente está querendo na competição. Cheguei aqui, a gente estava 10 jogos sem vencer, né? Em 6 jogos nós conseguimos 3 vitórias, nós ainda não perdemos fora de casa. Dos 6 jogos, 3 jogos nós não sofremos gols. Felizmente, aquele jogo contra a Ponte Preta, sofremos um gol de uma bola desviada que a gente foi muito bem defensivamente. Eu acho que isso tudo está sendo construído a várias mãos. Os principais jogadores e a torcida, mais uma vez. A torcida veio, apoiou. Eu tenho falado que isso é uma responsabilidade muito grande para a gente entregar rendimento. A gente não pode garantir que vai ganhar, empatar ou perder, porque o jogo ele é muito circunstancial. Às vezes, num detalhe, você vê, a gente estava ganhando do Mirassol, faltando 1 minuto e pouco, a gente sofreu o gol num mérito lá de uma falta que o Biro bateu. Mas em todos os jogos, desde que eu estou aqui, os jogadores estão se entregando no máximo, correndo. E eu tenho falado que o torcedor do Avaí, ele reconhece isso. Hoje, a gente na preleção falou que os torcedores estavam respeitando a gente, estavam seguindo a gente pela forma como a gente estava se entregando no campo, mas hoje a gente precisava da vitória, era muito importante a vitória e foi muito importante a vitória. A gente ainda está numa situação extremamente desconfortável, uma situação que não é adequada para o nível dos jogadores que a gente tem, para a seriedade do trabalho que é feito aqui, para as condições de trabalho que a gente tem. Então, a gente precisa continuar crescendo, mas assim, eu acho que o principal, quando um treinador chega numa equipe e vê a forma como os jogadores estão se dedicando, trabalhando, correndo, se entregando pelo compromisso coletivo e uma torcida que apoia do jeito que a torcida do Avaí tem apoiado, realmente dá uma confiança muito grande que no final nosso objetivo vai ser cumprido. Barroca, boa noite, parabéns pela vitória. Aproveitando esse gancho que você falou da entrega dos jogadores, eu queria falar hoje sobre especialmente o Natanael, que o gol sai do pé dele e durante a semana você bota o Natanael para jogar na última linha, fazendo a dobra ali com o Cortez. Como foi treinado isso durante a semana e se a tendência é manter para os próximos jogos? Bem, eu conheço o Natanael do outro clube que eu trabalhei com o Natanael no Atlético Goianiense na Série A, e o Natanael jogou praticamente toda a Série A já na linha da frente comigo. É um jogador com capacidade de fazer diversas funções, um jogador maduro, com muita saúde. O Natanael é um jogador com muita saúde física, é um jogador capaz de cumprir muitas funções no campo, jogador de bola parada. Então, com a saída do Filipinho, era importante a gente ter isso. E eu acho que o Natanael cumpriu muito bem, né?
Então a gente agora vai dar uma olhada como vai ficar a configuração da nossa equipe. A gente não tem o Potker para o próximo jogo. Vamos ver a recuperação física dos jogadores. Mas assim, um outro ponto que eu acho que é muito importante falar, se credencia muito esse momento também a chegada dos reforços. Evidente, quando chegam reforços do nível que chegaram, né? Felipe Bastos, Cortez, Poveda, Júlio César, jogadores realmente de nível, né? Chegou agora o Jonathan. Fortalece muito a competição interna, mas tem um detalhe que eu acho que é muito importante. Quando eu cheguei aqui, diversos jogadores que eu já conhecia estavam num nível de confiança mais baixo que hoje estão se recuperando, né? O Eduardo fez uma partidaça, já tinha feito o gol no último jogo. O Jean Kleber é um jogador extremamente importante. O Thales, que não jogou hoje, é um jogador extremamente importante, está naquela competição interna ali e está ali competindo com o Igor, um jogador extremamente importante para o grupo. Então, não só os reforços, mas os jogadores que já estavam aqui, que sabiam que podiam entregar mais e estão entregando mais, então em um momento de crescimento. Então esse é um momento também bastante interessante para mim como treinador, olhar e ter dificuldade de escolher quem vai iniciar a partida, olhar e ter dificuldade de quem eu vou levar no jogo, no banco de reservas. Hoje na nossa roda ali antes do jogo tinham jogadores que não estavam convocados, que há muito pouco tempo eram até titulares da equipe. Então assim, isso aí mostra um crescimento coletivo da gente, mostra que durante esse período aí a direção realmente foi muito feliz em trazer jogadores que agregam valor. Os jogadores estão se entregando muito nessa competição interna e o jogo aí a gente está vendo como é que tem sido a postura deles. Então, muito, muito feliz e satisfeito com essa caminhada que a gente está tendo. Boa noite, Barroca. Eu queria justamente falar disso, de como está o vestiário do Avaí, porque com a tua chegada, com a chegada desses reforços, dá para a gente ver que teve uma mudança, que os jogadores estão mais unidos para buscar a permanência na Série B. Eu também queria que tu falasse sobre a importância do Natanael ter feito o gol, que apesar de ter sido contra, ele comemorou muito, homenageou o filho dele. Queria que tu falasse desses dois pontos. Não, sobre o vestiário, espetacular. Desde o primeiro dia que eu pisei aqui, eu senti uma energia, uma receptividade muito grande dos jogadores, os jogadores muito predispostos a sair do cenário que a gente se encontra, se dedicando, se entregando, debatendo, construindo esse trabalho junto comigo. Eu acredito muito num trabalho de construção a várias mãos com os jogadores. Então, aquilo que a gente monta de plano de jogo, aquilo que eu proponho para eles de treinamento, isso só para acontecer no jogo precisa da confirmação deles, e eles têm confirmado que são capazes de fazer isso. A gente tem diversos jogadores experientes que fortalecem muito isso. Sobre o Natanael, primeiro, mais uma vez, deixar meu sentimento, meu abraço, meu afeto a ele, a família dele, se mostrando realmente uma pessoa especial, um gigante diante dessa intercorrência que aconteceu com o João, com o filho dele. Ele veio e está reagindo de uma forma linda, bonita, como referência para a gente, como um modelo de vida, né? Todos nós vivemos junto com ele tudo o que aconteceu, toda a equipe estava na casa dele no dia que aconteceu, a gente não teve treino, foi todo mundo para lá. Então, todo mundo sentiu muito e continua sentindo muito pelo Nata e pela família dele, mas é uma inspiração muito grande vê-lo com essa força, com esse mental forte e de uma forma muito bonita, homenageando o filho dele. Então, é motivo de muito orgulho, é um sentimento muito gratificante, e o Natanael vai ter o nosso apoio o tempo todo, jogando futebol, mas mais do que o futebol, como homem, como amigo, como um pai de família, ele vai ter o nosso apoio, o apoio do clube, e assim, estou bastante feliz por ele também. Barroca, obviamente você treinou, passou vídeos, porque a gente sabe desse lado característico do Criciúma, atacar muito pela esquerda, o Marcelo Hermes, né, muito enfiado ali, quase como um atacante e tal. Mas ao mesmo tempo, no começo do jogo, né, o Criciúma começou ditando as regras do jogo e tal, depois acabou variando o jogo pela direita, chegando muito forte. O que aconteceu naquele momento e como que tu conseguiu consertar aquilo? Porque depois, né, de passar aquele instante inicial ali de pressão, o Avaí começou a tocar a bola. O que acontece? O Criciúma,
tem uma característica diferente, como eu falei. Eles jogam com muitos jogadores por dentro. Quando eles estão com a bola, eles jogam no losango. Então, eles têm 4 homens por dentro. Se você não consegue tirar a construção deles lá na origem, quando eles entram na segunda fase de construção, eles criam bastante dificuldade, porque afundam bem os 2 laterais, Claudinho e Marcelo Hermes. Tem 2 atacantes por dentro, porque faz com que a tua linha de 4 precise estar mais fechada. E acabam fazendo um jogo de muita exposição e muita força em cima da tua linha de 4 defensiva. Desde a nossa preparação para o jogo, a gente trabalhou muito para tentar tirar o conforto da primeira fase de construção deles, para que eles não chegassem nesse momento da segunda fase de construção e nos criasse essa dificuldade. No início do jogo a gente teve um pouquinho de dificuldade, a gente até teve uma atitude muito boa de encaixar a pressão, mas no jogo longo, na segunda bola, na conexão por dentro, eles estavam conseguindo sair e fazer o jogo de amplitude, tanto com o Claudinho do lado direito como com o Hermes do lado esquerdo. Isso foi criando dificuldade para a gente, eles foram empurrando a gente para trás, tanto que logo 40 segundos de jogo eles tiveram uma finalização. Antes dos 8 minutos tiveram uma outra finalização perigosa. E aí a gente rapidamente fez um ajustezinho de fechar um pouquinho mais os nossos pontas, mas continuar sendo agressivo no encaixe da pressão. O Denilson foi muito importante, porque o Denilson tem trabalhado muito sem a bola, tem feito um papel assim de muito desgaste físico, de marcar 2 zagueiros, de marcar o goleiro, ele sozinho fazendo esse movimento para que os outros 9 jogadores possam ir se ajustando nesse movimento dele. No decorrer do primeiro tempo, com esse encaixe de pressão mais agressivo, a bola foi começando a chegar no Viseu mais disputada, a gente ganhava a primeira, ganhava a segunda, e a gente foi aí sim fazendo uma imposição do nosso jogo, que é um jogo mais de controle no campo de ataque. Por isso que, a partir ali, na minha opinião, dos 10, 12 minutos, a gente conseguiu ter um controle maior pela bola e pelo espaço, em virtude do nosso encaixe de pressão melhor. Barroca, boa noite. Ainda ali sobre o Denilson, né? Hoje, na parte ofensiva, ele rendeu um pouco abaixo do que vinha mostrando nos últimos jogos, mas teve essa importância na parte defensiva, né? A gente viu ali aquela sequência de muitos escanteios do Criciúma, ele sempre aparecendo para fazer o corte, né? E outra rapidinho só, a substituição do Natanael, que estava bem na partida, foi por cansaço ou escolha tua por tática? O Natanael pediu para sair, estava muito desgastado fisicamente. Na verdade, o Natanael ele passou um período até sem treinar, e a gente colocou ele confiando muito no lastro que ele tem, ele é um jogador muito forte, né? O ideal mesmo era que o Natanael passasse um período maior treinando, mas em virtude do nosso momento, a gente não estava podendo muito esperar. Sobre o Denilson é um jogador extremamente importante, um jogador que, além dos gols que tem feito, né, tem feito os gols, é um jogador que tem sido solidário e sido humilde para trabalhar para a equipe. Isso aí é uma virtude muito grande que ele está tendo. Ele está se desgastando fisicamente, pressionando, marcando às vezes 2 jogadores para trabalhar pela equipe. E eu acho que a gente tem tirado muito proveito dessa dedicação do Denilson. A gente tem a chegada do Poveda, que é recente, também é um jogador importante. A gente tem o Modesto, que é um jogador jovem do clube, um jogador com muita saúde, que também é um jogador importante, está nessa competição interna. Então, assim, eu acho que falando especificamente do Denilson hoje, esses 6 jogos que a gente jogou e 3 jogos sem sofrer gols, passa muito por essa entrega desde lá da frente, que começa pelo Denilson. Barroca, boa noite, parabéns pela vitória, primeiramente. Hoje, principalmente no segundo tempo, o Criciúma passou a ter 3 homens por dentro no ataque, ainda que o Fabinho se mexesse mais atrás do Viseu e do Éder. Mas hoje tu não optou por fazer uma linha de 5, mesmo quando o Avaí passou a defender num bloco mais baixo. Queria entender o porquê, isso me permite uma segunda. Fazendo um paralelo com o teu trabalho do ano passado, tu entende que até você e o time está conseguindo se adaptar melhor ao contexto daquilo que a partida pede? Vou te falar qual foi a minha visão do primeiro para o segundo tempo. No primeiro tempo, na minha visão, o Viseu estava mais fixo entre os 2 zagueiros e o Felipe Matheus e o Fabinho jogando por trás. Eu entendi o Criciúma no primeiro tempo muito num 4-3-2-1, fazendo 5 homens por dentro. Tá aí um pouco da nossa dificuldade de encaixar pressão, porque eles atraíam para o lado e usavam muito jogo por dentro depois desse jogo pelo lado. No segundo tempo, com a troca, com a entrada do Éder, o que aconteceu foi que o Felipe Matheus foi para o lado, o Fabinho foi para a função do Felipe Matheus e eles efetivamente ficaram com 2 por dentro. Isso fez com que os nossos laterais tivessem que fazer cobertura como se fossem zagueiros. Então, assim,
quando a jogada desenhava para o lado do Igor, o Cortez ele praticamente tinha que largar a amplitude e trabalhar para fechar em cima de um dos atacantes para que o Lipe fizesse uma cobertura curta, porque eles jogavam muito a bola direto em profundidade. Não dava para a gente trabalhar em linha porque a gente teria dificuldade. Então precisávamos de uma cobertura curta de zagueiro com o lateral oposto virando terceiro zagueiro. Sobre se adaptar ao que o jogo pede, eu acho que essa análise ela é válida. Eu sempre faço isso como treinador, né? Eu estou sempre tentando buscar alternativas de soluções para esse cenário. A gente usou já a linha de 5 2 vezes nessa competição, a gente foi muito feliz contra o Ituano, e no momento que a gente fez a linha de 5 contra o Mirassol, no lance seguinte a gente tomou um gol, e eu acredito que se a gente não toma um gol naquele momento, a gente teria, porque a gente praticamente não teve depois disso finalização no nosso gol. Hoje eu entendia que mesmo com o Criciúma sobrecarregando muito a nossa última linha, a gente estava conseguindo jogar com a bola no pé e contra-atacar. E eu achei que se a gente empurrasse a linha de 5, talvez a gente perdesse essa nossa capacidade de jogar para frente. Em alguns momentos, eu acho que vai ser importante trabalhar com linha de 5, principalmente quando o adversário colocar 2 centroavantes de estatura em cima dos 2 zagueiros, fizer muito jogo de cruzamento já do fundo, que eu acho que não foi o caso. O Criciúma usava muito passe por dentro e eu achava que a gente conseguiria controlar pela frente e não por trás. Com o Jean Kleber e o Wellington, a gente conseguiria neutralizar esses passos por dentro. Daí a virtude de não usar a linha de 5.